Fala, sétimo ano, ó, esse é o segundo vídeo sobre o módulo 14. Nós vamos lá na página 369, onde fala de ângulos e semi-retas. Professor Erickson, vou corrigir com vocês, ó, lá no final da página 369, o exercício 1, ele dá esses 4 pontos aqui, ó, que é o ponto D, aqui é o ponto E, esse aqui é o ponto F e esse aqui é o ponto G. Aí ele dá 4 informações para a gente fazer. Primeiro ele fala assim, ó, pega um lápis vermelho e risque de D até E. Então vamos fazer isso, ó. Vou pegar aqui minha régua, certo? Então vou pegar um lápis vermelho e vou riscar aqui, ó, de D até E. Eu não tenho vermelho, mas eu tenho laranja. Então eu vou riscar aqui, ó, de D até E. Certo? Ó, lembrando que a semi-reta, ela tem origem, certo? Mas ela não termina, ela passa um pouco. Tá. A segunda informação que ele dá é para pegar um lápis azul e riscar de F para E. Aqui, ó, de F para E, eu vou fazer aqui de azul. Então eu vou pôr aqui no E. Aliás, é do F para o E, então eu vou pôr no F e vou passar lá pelo E, ó. Então beleza, origem em F, passa pelo E. A outra informação para pegar um lápis verde e riscar de G para F. Pessoal, não tem lápis verde, vou riscar de branco mesmo. E tá aqui, ó, de G para F, começa lá no G e passa pelo F. E a última que ele pede para nós é para pegar um lápis preto e riscar de E para D. Então, ó, eu venho aqui no E agora e vou riscar de E para D de dado. Certo? Então, passa pelo D de dado. Professor, mas vai ficar em cima? Sim, fica em cima. Pelo menos uma parte dela, certo? Na 2, na 1 ele pede só para fazer essas informações aí. Na 2, ele fala o seguinte, dados 2 pontos, A e B. Então, vamos lá. Ponto A, está aqui, e o ponto B. Aí ele fala o seguinte, se eu passar uma semi-reta de A para B e de B para A. Então, vamos fazer isso. Vamos passar uma semi-reta. Passar uma semi-reta. Primeiro eu vou passar de A para B. E agora eu vou passar uma semi-reta de B para A. Aí pergunta o seguinte, elas são iguais? Pessoal, não. Essas duas semi-retas não são iguais. Ó, tá vendo que essa parte aqui só tem parte azul e esse pedaço aqui só tem branco? Esse meio, tudo bem, é igual. Então, parte dela é igual, mas as outras partes não. Então, elas são iguais? Não. Por quê? Tem origem diferentes. Show de bola? Então, vou lá, elas são iguais? Não. Por que não? Porque elas têm origens diferentes. Na página 371, então vira aí uma página, vamos na outra página 371. Lá em cima está assim, ó, de acordo com a descrição realizada, responda. Qual é a medida de um ângulo raso? Pessoal, a medida de um ângulo raso, nós vimos na página 370, 180 graus. E qual a medida de um ângulo nulo? A medida de um ângulo nulo, 0 graus. Ângulo nulo é quando não tem inclinação entre eles. Quando não tem inclinação entre eles, 0 grau. Exercício 2, está ainda na página 371. Ele dá um bairro lá de Boston, nos Estados Unidos, e pede alguns ângulos. Ele tem marcado aí o ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4 na imagem. E ele pede para a gente classificar como agudo, reto e obtuso. Reto, 90 graus. Agudo, maior que 0, menor que 90. E agudo e obtuso, maior que 90 e menor que 180 graus, certo? Se tiver um compasso, ou um compasso não, um transferidor, coloque no transferidor, vocês vão ver que as medidas são exatas. Mas é o seguinte, ó, o ângulo 1, ele é menor que 90 graus, então ele é considerado como agudo. O ângulo 2, ele é maior que 90 graus, então ele é obtuso. O ângulo 4, ou 3, é aquele lá na janelinha, lá em cima. Ele é um ângulo reto, pode ver que ele tem um ponto no meio dele. E o ângulo 4 também é um ângulo menor que 90 graus, é um ângulo agudo. Essa aqui eu lembro, nós fizemos em sala, poucas dúvidas, bem tranquilo esse módulo, né? Passa uma folha aí, vamos lá na página 372. 372 fala assim, nas ruas Netuno e Vênus, que é esse diagrama que tem aqui embaixo, na página 371, são perpendiculares entre si. A rua Marte e Netuno,
formam entre si um ângulo de 35 graus. Então tá assim, ó, eu vou desenhar aqui. Vamos desenhar para vocês poderem visualizar, ó. Então tá assim e assim. Essas ruas formam um ângulo de 95 graus, certo? Aqui tem uma rua que forma aqui um ângulo de 35 graus. Aí ela pergunta o seguinte, qual o ângulo entre a Rua Marte e a Rua Vênus? Não é isso? Está perguntando qual é esse aqui, ó? Qual é esse ângulo aqui, ó? Está perguntando isso. É isso? Deixa eu só ler de novo. Quanto mede o ângulo formado pela Rua Marte e a Rua Vênus? Ah, a Rua Vênus é essa, a Rua Marte é essa, é isso? Espera aí que eu fico perdido aqui, pessoal. A Rua Vênus é essa e a Rua Marte é essa. Está pedindo qual é esse ângulo. Bom, se eu sei que tudo isso é 90, é só fazer 90 menos 35, que vai dar 55. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, que é formado pela Rua Vênus e a Rua Marte, é exatamente 55 graus. Muito bom. No 2, ele traz uma rampa aí, né? Traz uma rampa aí, ó. Aí ele dá que esse ângulo aqui é 160. Então, vamos pensar comigo, ó. Quanto que é esse ângulo todo aqui, ó? Tudo isso aqui. Tudo. Tudo é 180, não é isso? Se esse pedaço aqui até na rampa é 160, qual que tem que ser essa inclinação da rampa? Beleza, 180 menos 160, que vai dar exatamente 20 graus. Pessoal, já puxando um gancho, esses dois ângulos aqui, somado eles dão 90 graus, então esses são ângulos complementares. Esses dois ângulos aqui, somados, eles têm que dar 180 graus, então eles são ângulos suplementares. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso próximo conteúdo aqui fala sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Eu vou mudar o pedestal para poder enquadrar melhor a resposta, já vem. Voltei, o exercício 3, ainda na página 372, ele fala sobre ângulos complementares e suplementares. Pessoal, ângulos complementares, quando a soma dá 90 graus. Ângulos suplementares, quando a soma dá 180 graus. Então, vamos fazer o seguinte, ó, qual que é o complementar de 65? Então, eu tenho que fazer 90 menos 65, certo? Empresta 1 aqui, 10 menos 5 dá 5, 8 menos 6, 2. Então, esse é o complementar. Então, o complementar é esse. E qual que é o suplementar? Suplementar é o que falta para 180. Então, eu vou fazer 180 menos 65, certo? Aqui empresta 1, fica 10 menos 5 dá 5. Aqui era 8, ficou 7, 7 menos 6 dá 1. E aqui dá 1 menos 0, que dá 115. Então, 115 é o suplementar. Então, o complementar, o que falta para 90, suplementar, o que falta para 180, certo? Esse aqui é a mesma coisa, só que não está tudo em grau, nós temos minuto. Então, nós temos que fazer com ele, ó. Então, eu tenho que fazer, na verdade, 90 menos 22 graus e 60 minutos, ou 30 minutos, certo? Como é que eu faço para resolver isso, ó? Primeiro, eu tenho que transformar esse aqui, pessoal. Então, eu tenho que emprestar minuto aqui, ó, senão eu não vou conseguir resolver, eu tenho que emprestar minuto. Então, eu vou emprestar 1 minuto para ele. Então, vai ficar 89 graus e 60 minutos, que eu emprestei 1 grau, menos 22 e 30. Ó, vocês só tem que observar isso. Quando eu empresto, eu não empresto 10 ou empresto 100. Eu empresto 60, porque a medida de grau é igual a medida de relógio. Então, é de cada 60 a 60 muda. Então, 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos, 1 grau. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Aí, eu faço a subtração normal aqui, ó, 0, 3 menos, ou 6 menos 3 dá 3, 9 menos 2 dá 7, 80 menos 20, que dá 6, certo? Então, isso aqui dá 67 graus e 30 minutos. Esse é o complemento, certo? O complemento. Como é que eu faço o suplemento? É só fazer menos 180. Professor, mas o 180 vai ter que emprestar? Vai. Então, eu já vou pôr assim, ó, 179 graus e 60 minutos que eu emprestei,
22 graus e 30 minutos. Só fazer a continha de menos. Então, ó, 0, 3, aqui 7, aqui 5 e aqui 1. 157 minutos e 30 segundos. Esse é o suplemento. Professor, de onde o senhor tirou esse 179? Ó, eu quero saber o suplemento, então tem que dar 180. Só que aí eu já emprestei aqui, ó. Já emprestei 60 minutos. Então, por isso que ficou 179. Beleza? Ó, e ainda o último exercício nosso, na página 373, nós temos esse desenho aí. Aí ele fala o seguinte, que o ângulo FOG mede 72, e ele fala que os ângulos GOH e HOI são iguais, têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. Se um mede X, o outro mede X. Eles têm a mesma medida. Como é que a gente faz para resolver esse exercício? Crianças, olha só. Eu sei que tudo isso aqui é quanto? 180. Certo? Nós sabemos. Meia circunferência é 180. Esse pedacinho aqui é 72. Então, beleza. Então, eu vou fazer 180 menos 72. Isso aqui vai dar 108. 108 é esse pedaço que falta aqui, ó. Certo? Se eu tenho dois ângulos e eles são iguais, é só eu pegar esse 108 e dividir por 2. A metade de 108 dá 54. Então, cada um desses ângulos mede 54 graus. Deixa eu ver, ele pergunta específico de algum? Aí ele pergunta do ângulo GOH. Tá aqui, ó, GOH. Então, o ângulo GOH, 54 graus. Beleza? Pessoal, ó, aproveita essa correção, façam as tarefas, treinem para a prova, que é a semana que vem. Fui!